DeepSeek shaking up global tech. NVIDIA losing nearly $600 billion in market cap today alone. O mercado de tecnologia entrou em colapso. A Nvidia perdeu 600 bilhões de dólares em poucas horas. As ações das Big Techs despencaram e investidores entraram em pânico. O motivo? Uma IA chinesa que surgiu de uma hora para outra, oferecendo o mesmo desempenho dos modelos mais avançados da OpenAI, mas de graça e com código aberto. Um salto tecnológico para o público geral tão absurdo que parecia impossível, e talvez seja mesmo. A OpenAI não demorou para reagir, acusou o DeepSeek de ter roubado seus dados para treinar o modelo. O governo dos Estados Unidos abriu investigações, e as dúvidas começaram a surgir. Como um modelo tão forte foi desenvolvido tão rápido e por um custo ridiculamente baixo? O que parecia ser a maior revolução da IA pode ser o maior golpe da história da tecnologia. Por anos, os Estados Unidos dominaram a corrida da inteligência artificial. OpenAI, Google, Anthropic e Meta, todas essas empresas despejavam bilhões de dólares no desenvolvimento de modelos cada vez mais fortes. A regra do jogo era clara: quem tivesse mais dinheiro e mais chips venceria. Mas então, algo que ninguém esperava aconteceu. Uma empresa chinesa, praticamente desconhecida, destruiu essa lógica em questão de dias. O nome dela? DeepSeek. Pouco se sabe sobre sua origem. Oficialmente, a empresa foi fundada em 2023 por um ex-investidor chamado Lin Fang, um especialista em finanças e visão computacional. Sua trajetória não era a de um típico CEO de tecnologia, mas sim em investimentos, onde cofundou um hedge fund chamado High Flyer, especializado no uso de IA para prever oscilações do mercado financeiro. E ele era bom nisso, tão bom que seu fundo passou a gerenciar mais de 8 bilhões de dólares. Em 2021, antes mesmo dos Estados Unidos começarem a restringir a venda de chips avançados para a China, ele já estava comprando milhares de GPUs da Nvidia. Enquanto o governo americano achava que estava limitando o avanço tecnológico da China, Liang Fang estava montando uma infraestrutura para sua própria revolução da IA. O resultado? O DeepSeek, um modelo de IA que desafia tudo o que o Vale do Silício acreditava ser possível. Mas por que esse modelo se destacou tanto de uma hora para outra? A cada ano, dezenas de startups surgiam prometendo revoluções tecnológicas, apenas para desaparecerem meses depois, soterradas pelos custos absurdos e pela concorrência brutal. Então, quando a DeepSeek anunciou seu novo modelo de inteligência artificial, ninguém levou muito a sério. Mais uma empresa tentando chamar a atenção, mais uma IA que no máximo seria uma cópia inferior do que as já existentes e consolidadas no mercado atual. Mas agora em 2025, ficou claro que essa suposição estava errada. O DeepSeek mostrou que estava no mesmo nível dos sistemas mais avançados e consolidados, e já durante os primeiros testes, superou o GPT-4 Turbo da OpenAI e o Gemini Pro do Google em várias tarefas. Sua capacidade de raciocínio era precisa, a escrita fluía, e sua habilidade de codificação ultrapassava qualquer IA disponível no mercado até então. E o detalhe de maior destaque além desses é que ele era gratuito e de código aberto. Mas o que mais foi impressionante dentro do mercado é que o DeepSeek foi treinado em apenas 2 meses e tendo um custo absurdamente baixo de apenas 5,6 milhões de dólares, enquanto o treinamento do GPT-4 da OpenAI custou mais de 100 milhões, e a Meta havia reservado 65 bilhões para seus modelos futuros. O setor inteiro estava investindo fortunas, convencido de que uma IA de alto desempenho exigia gastos colossais em supercomputadores e energia. Então o que se especulou foi que se os números divulgados pela DeepSeek fossem reais, significava que todo o modelo econômico da inteligência artificial ocidental estava fundamentado em um erro de cálculo, e a reação do mercado foi instantânea. A Nvidia, que dominava o setor de chips de IA, perdeu 600 bilhões de dólares em valor de mercado em poucas horas. O pior colapso financeiro da história da tecnologia. As ações da Microsoft, Google, Meta e Amazon despencaram. Investidores entraram em pânico. Se a DeepSeek consegue criar IA de ponta com uma fração do custo, então por que bilhões estavam sendo despejados nessas outras empresas? A OpenAI, que até então parecia imbatível, entendeu a gravidade da situação e reagiu com força. Em menos de 24 horas, Sam Altman, o CEO da empresa, foi à mídia com uma acusação que mudaria tudo, alegando que a DeepSeek roubou o ChatGPT. Segundo a OpenAI, a DeepSeek teria criado milhares de contas falsas para acessar o ChatGPT e coletar milhões de respostas detalhadas, usadas para treinar seu próprio modelo. Então, nesse caso, a DeepSeek não havia sido criada com seu sistema do zero, mas sim construído o DeepSeek em cima do trabalho do seu concorrente. Executivos do Vale do Silício reforçaram essa acusação de Sam Altman. Segundo eles, a DeepSeek não poderia ter desenvolvido uma IA tão forte assim em tão pouco tempo sem recorrer a métodos ilegais. A OpenAI alegava ter identificado milhares de contas falsas associadas à DeepSeek, acessando seu serviço nos meses anteriores. Se essa suspeita fosse confirmada, o impacto seria enorme.
A DeepSeek não teria superado as gigantes da tecnologia. Ela teria simplesmente copiado o trabalho delas, e no mercado financeiro, os efeitos foram imediatos. As ações das principais empresas de tecnologia despencaram. A Nvidia, que há anos lucrava com a demanda por chips de IA, viu seu valor de mercado cair 600 bilhões de dólares em um único dia. A razão era clara. Se a DeepSeek havia conseguido construir um modelo desse porte gastando tão pouco e utilizando menos hardware, então toda a estrutura bilionária das gigantes americanas parecia mal calculada. As ações da Microsoft, do Google e da Meta também caíram. Durante anos, essas empresas apostaram na ideia de que inteligência artificial exigia investimentos gigantescos em processamento e armazenamento. Agora, um modelo chinês colocava essa estratégia em dúvida. Mesmo com a venda de chips da Nvidia para empresas chinesas sendo bloqueada, as sanções pareciam não ter funcionado o suficiente, já que o DeepSeek provava que a China havia conseguido avançar mesmo sem acesso às GPUs mais modernas. Porém, nos últimos anos, o mercado teve o crescimento da concorrente direta da OpenAI, a startup chamada Anthropic, fundada por ex-funcionários da OpenAI. A Anthropic recebeu 500 milhões de dólares de uma corretora de criptomoedas de Sam Bankman-Fried, um investimento que mais tarde seria visto como suspeito após a falência da empresa. Mesmo assim, a Anthropic sobreviveu e continuou atraindo aportes bilionários de empresas como Amazon e Google. Mas com a DeepSeek no centro das atenções, a disputa deixou de ser apenas sobre tecnologia. Agora, era uma questão geopolítica. Mas enquanto o debate entre Estados Unidos e China crescia, uma dúvida permanecia: quem realmente estava por trás da DeepSeek? Até o dia em que seu modelo foi lançado, a DeepSeek era praticamente desconhecida fora da China. Diferente de empresas como OpenAI ou Anthropic, que surgiram e se destacaram liderando o mercado e receberam bilhões em investimentos públicos, a DeepSeek operava sem ter seu destaque. A empresa foi fundada em 2023 por Liang Feng, um nome que poucos no Vale do Silício conheciam. Diferente dos CEOs tradicionais da indústria de IA, Liang Feng não vinha de uma startup de tecnologia concorrente, muito menos de uma Big Tech, mas sim do setor financeiro. Antes da DeepSeek, ele cofundou um hedge fund chamado High Flyer, especializado no uso de inteligência artificial para prever oscilações do mercado financeiro. O fundo teve um desempenho impressionante, crescendo rapidamente e gerenciando mais de 8 bilhões de dólares em ativos. Em 2021, bem antes dos Estados Unidos começarem a restringir a venda de chips de IA para a China, Liang Feng já estava adquirindo milhares de GPUs da Nvidia. Enquanto o governo americano acreditava que suas sanções estavam impedindo a China de avançar em IA, ele estava montando sua própria infraestrutura. Os primeiros rumores sobre a DeepSeek surgiram em fóruns chineses no final de 2023, quando desenvolvedores começaram a notar que um modelo desconhecido estava superando algumas das maiores IAs do mercado. Mas foi apenas em janeiro de 2025, quando o DeepSeek R1 foi lançado publicamente, que o impacto no mercado foi realmente percebido. No momento em que a DeepSeek lançou seu modelo, pela primeira vez, as gigantes da tecnologia estavam diante de um concorrente que oferecia um produto equivalente por um custo muito menor e de forma aberta. Os CEOs das principais empresas se reuniram em chamadas emergenciais. A OpenAI, agora diretamente ameaçada, precisava reagir rapidamente. No dia seguinte ao lançamento do DeepSeek, Sam Altman anunciou que a OpenAI liberaria um novo modelo gratuito. A Google e a Meta, que já estavam atrás da OpenAI na disputa, também foram forçados a reagir. Internamente, o Google ordenou que sua equipe de IA acelerasse o lançamento de um novo modelo, enquanto a Meta cortou os preços de seus modelos Llama 3 para competir. Mas ainda havia um problema. Todas essas respostas ainda dependiam do mesmo modelo de negócios que a DeepSeek havia acabado de destruir. Operando com uma fração do custo porque sua tecnologia era mais eficiente, a DeepSeek com seu modelo consumia menos energia, exigia menos processamento e funcionava de forma descentralizada. Ou seja, mesmo que o Google e a OpenAI liberassem modelos gratuitos, seus custos continuariam altos. Quando os Estados Unidos começaram a restringir a exportação de chips avançados da Nvidia para a China, a justificativa era simples: manter o domínio tecnológico ocidental. A inteligência artificial era vista como a chave para o futuro, não apenas em negócios, mas em tudo. Dias após a explosão do DeepSeek R1 no mercado global, Pequim anunciou um pacote de incentivos para startups de IA no país. Grandes empresas chinesas como Tencent, Baidu e Alibaba foram instigadas a cortar os preços de seus próprios modelos para competir ainda mais agressivamente com as Big Techs ocidentais. Mas agora, não se tratava apenas de uma disputa entre empresas. Era uma batalha entre nações, e nos Estados Unidos, a resposta foi imediata. O governo anunciou investimentos bilionários no projeto Stargate, uma iniciativa para criar o modelo de IA mais avançado do mundo, a fim de retomar o domínio perdido. Os últimos acontecimentos mostraram que eficiência valia mais do que infraestrutura. A DeepSeek havia criado um modelo competitivo sem precisar dos mesmos recursos das gigantes americanas.
A OpenAI e a Anthropic já defendiam regulações para modelos de inteligência artificial, mas depois da ascensão da DeepSeek, esse discurso parecia cada vez mais uma tentativa de proteger seus interesses do que uma preocupação genuína com a segurança. No meio desse embate, restava uma pergunta sem resposta. E se ninguém conseguir controlar a IA? A OpenAI, a Anthropic e o Google gastaram fortunas acreditando que o futuro da IA estava nas mãos de quem tivesse mais dinheiro e mais poder computacional. Mas o DeepSeek chegou com um custo menor e em uma velocidade impressionante. Diante disso, os Estados Unidos optaram por investir ainda mais bilhões em uma super IA. Enquanto isso, a China segue sua própria estratégia. A DeepSeek pode ter sido só o começo incentivando modelos mais eficientes e baratos. Mas uma coisa é certa, a inteligência artificial não pertence mais a ninguém, e que ela está aqui para ficar. E não importa qual modelo de IA você prefira usar, e sim como usar da maneira certa. Então, se você não quer ficar para trás nessa nova era das IAs, clique no primeiro link da descrição para conhecer mais meus projetos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!